partigiano da mi via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Bom dia, galerinha. Vamos começar nossa aula de espanhol. Vamos lá? Gente, olha só, primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês é que a palavra tchau não é uma palavra em espanhol, e sim em italiano. E a segunda coisa é que eles utilizam de uma forma diferente do que a gente conhece do tchau. A gente utiliza o tchau para a gente se despedir. E o italiano não, ele utiliza para cumprimentar, ou seja, quando chega é que eles falam tchau. Não é interessante isso? Pois é. Mas por que eu tô falando dessa música? Porque ela é a música tema, né, da série La Casa de Papel, que é original da Netflix, e que é uma série espanhola. E que as séries espanholas vêm ganhando assim o mundo, em especial esta. Tanto é que tem caído em alguns vestibulares. Vejam, tem uma prova da CESP, que caiu no vestibular de 2018, ou seja, muito recente, o que significa que pode ainda continuar caindo nas provas, tá bom? Aqui nessa prova, veja, ó, La Casa de Papel é o título, mas tinha outros textos, tinha um texto com entrevista com Pedro Almodóvar, tinha um texto que falava sobre Penélope Cruz, tudo na mesma prova, certo? E para finalizar, eles trouxeram essa tirinha, acompanha aí para vocês verem, ó, vejam aí na tela. A menina diz assim, que te sucedió, amiga? ¿Por qué lloras? Terminou a série que estava vendo. Aí ela chora, esse sniff, né? Terminou a série que estava vendo, sniff. Extrañaré. Essa palavra extrañaré, geralmente eles exploram isso, porque é uma palavra que, na verdade, ela é um heterossemântico, porque não significa estranhar, e sim sentir saudade, sentir falta. Aí ela diz, extrañaré la música, los personagens, todo, es horrible. E aí vem a pergunta, né, onde fala assim, o enunciado. De acordo com a vinheta anterior, señala a opção correta. Los dos jóvenes são conscientes de que dificilmente le gustará outra série nueva, primeira opção. A los dos jóvenes les costará seguir em sua vida normal e etc. Segue. Para que é interessante a gente ver isso? Para que vocês observem a linha de raciocínio quando eles elaboram uma prova. Quais são os temas que estão em pauta, né? Estão em alta, e vocês têm que estar sabendo, tem que estar assim, acompanhando tudo isso, porque facilita, no caso de espanhol, facilita para a interpretação. Lá em redação também, saibam disso, tá bom? Então, a essência do filme é justamente essa mensagem da inversão de valores, porque o filme ele consegue o apoio dos cidadãos, ele consegue o apoio dos próprios reféns, ele consegue o apoio dos espectadores, gente, fazendo com que, inclusive, a gente torça contra a polícia, a gente torça que a polícia fracasse e que esses heróis, no caso, esses bandidos, é que consigam aquilo que eles foram ali buscar. Então, gente, olha só. Como é que se desenvolve isso, né? Além do desenvolvimento psicossocial dos personagens e suas relações, ele foca numa questão das relações humanas. Como assim? Ele vai explorar a ideia de que quando a gente está num isolamento, essas relações elas se tornam mais intensificadas, né? Como assim? Por exemplo, no BBB, na Fazenda, então tudo que for na vida normal, de uma forma mais devagar, nessas situações se torna bem mais intensificadas, certo? Então vejam, o texto diz assim, se bem é certo e todos os que alguma vez estiveram num clima de convivência e semi-isolamento, como um acampamento, como uma viagem cumprida com os amigos, por exemplo, pode testificar que as relações humanas se intensificam ao máximo em poucos dias, tendo uma sensação de que se passaram muitas horas, muitos dias, um tempo bem maior do que se viveu de fato, né? E aí o que acontece? Se dinamiza uma situação onde você vai romantizar cada ação,
né? E a Casa do Papel conseguiu isso, através de uma combinação de romance, de ação, de suspense. Ele realizou algo que, através de um enganchamento de episódio a episódio, que poucas vezes a televisão conseguiu. Então, como é que eles conseguem essa conquista sendo público, gente? Porque o filme faz uma crítica às entranhas do sistema capitalista e às facções criminosas organizadas que o mantém, que eles dizem que são os bancos, e que por si só são responsáveis pela maior parte das desigualdades sociais, pela miséria, pelos bilhões de mortes em todo o planeta. Então, a série La Casa de Papel foi muito bem aceita no mundo inteiro, porque expõe a fragilidade de todo o sistema financeiro e político que escraviza a humanidade. E surge como um ato heróico, através do qual os personagens fazem tudo aquilo que cada cidadão digno da Terra gostaria de fazer. Acabar com o poderio dos vermes que o dominam, fazendo isso de uma forma inteligente, meticulosa e com base na verdadeira justiça que bancos, empresários corruptos e políticos desconhecem. Finalizando, a Casa de Papel é um símbolo de revolta dessa geração contra as injustiças praticadas diariamente contra quem lhes faz crer serem minoria, mas que, na verdade, são a maioria, e nos lembra de onde emana todo o poder de uma sociedade. Quem é que tem esse poder? O povo. O povo unido em prol de uma ideia comum. Foi isso que eles conseguiram. E agora vamos começar com a parte gramatical. A gente já estudou o imperativo, afirmativo e negativo regulares, certo? Agora a gente vai começar a trabalhar com os irregulares. Bom, primeiro vamos fazer uma revisãozinha rápida do imperativo, certo? Então vamos lá. O imperativo afirmativo regular, ele vai ter sempre essas terminações, ó. Aqueles que forem da primeira conjugação, ou seja, terminado com AR, vai ter para tu vai ser terminado com A, para os T vai ser terminado com E, para vosotros terminado com o D e os T's terminados com EN. Quero chamar a atenção para vocês que cai muito assim no vestibular, perguntando qual é o formal, qual é o informal. Então, vocês têm que ter isso em mente, tá? Então, veja só, qual é o formal? O formal para eles vai ser sempre esse aqui, ó, a terceira pessoa, que seria os T. E o informal seria esse aqui, que seria o tu. Observem que a troca da vogal, tá vendo? Isso, se o tu termina com A, significa que os T vai terminar com E, e vice-versa. Observem também que a vogal temática do verbo aqui é A, então significa que o tu vai ser a mesma vogal temática, ou seja, o mesmo A, certo? Quero também chamar a atenção que, na maioria dos países, eles utilizam os T's, no caso com essa terminação do EN, tanto para o formal quanto para o informal. Então, geralmente, cai no vestibular, além da questão do embolseu, que é algo que a gente vai estudar lá no final do ano, uma das nossas últimas aulas. Além dessa questão, ele sempre cobra muito essa questão do qual é o formal, termina com qual vogal. Qual é o informal, termina com qual vogal. Então, quem gosta de decorar, começa decorando assim. Como se aqui fosse uma fórmula, né? Tem gente que, eu prefiro decorar do que entender. Ok, tudo bem. Então, pega essa aqui e decora. Decora o quê? Que o AR vai ter para o tu terminado com A, que mantém a mesma vogal do A, e os T troca o A pelo E, vosotros vai ter o D e os T's vai ter o N, beleza? E quando for da segunda conjugação, ou seja, os verbos terminados em ER, o que acontece? Acontece o seguinte, o tu vai ter, como acontece aqui no AR, ele vai manter a mesma vogal temática, e os T vai trocar a vogal temática do tu, né? Se é, a gente troca pelo A. Os T termina com D e os T's com a N.
ok? E aí, o da terceira conjugação são aqueles verbos terminados em IR. O que acontece? Gente, olha aqui, ó, para facilitar a vida de vocês. Olha isso aqui. É simplesmente igual, ó. Não tem mudança nenhuma. Então, já facilita. Então, fazendo assim, para quem gosta de decorar, só precisa decorar isso aqui, ó. Preste atenção que nesse aqui a gente tem essa vogal temática, tá? Que é o E, porque é da segunda conjugação, aqui, ó, acompanhe. E aqui vai ser o I, porque é da terceira conjugação. Mas o que importa nessa conjugação verbal aí é esse D. É o D que vai marcar, essa desinência D que vai marcar que é vosotros. Então, a gente fez uma revisão de tudo que caiu no teste da unidade passada. Isso é a revisão. O que acontece? Essas terminações vão ser utilizadas da mesma forma para os verbos que a gente vai começar a trabalhar agora nessa unidade? Sim. Por quê? Porque o que muda não é a desinência verbal. O que muda é a sua irregularidade, que a gente chama de apócope. O que vai mudar vai ser no radical, tá? Mas vejam, ó, acompanhem. Veja que o verbo tener, que é da segunda conjugação, nós temos aqui, ó, A, que é o mesmo A daqui. Termina com D, que é o mesmo D daqui. Termina com N, que é o mesmo N daqui. Perceberam? Então, o que acontece com os verbos irregulares? Os verbos irregulares, eles sofrem apócope naqueles verbos que são informais. Deixa aí quietinho, vamos voltar aqui para os que são regulares. Ó, o verbo hablar, que é regular, o verbo comer, que é regular, o verbo beber, que é regular. Como é que a gente conjuga? Habla, hable, hablar e hablem, ok? Faltou nós outros aqui, porque ele não é usual, tá? Mas o que importa, mas quando vocês forem conjugar, quando eu pedir para vocês conjugarem, vocês vão conjugar, tá? Hablemos, comamos e bebamos, ok? Tá bom, então vamos lá, presta atenção. Observem que o tu, que é o informal, tem a mesma vogal temática. É hablar, habla. É comer, come. É beber, bibe. Ou seja, vocês mantiveram a mesma vogal temática do infinitivo do verbo. Para passar para o formal, o que é que a gente faz? A gente somente troca a vogal temática. Se aqui é A, vai virar E. Se aqui é E, vai virar A. Aqui também é igual ao anterior, então é igual a. Repito. O da segunda conjugação é simplesmente igual ao da terceira conjugação. A única diferença que vai existir é que aqui no vosotros é e aqui no verbo beber, que é da terceira conjugação, é o i. Por quê? Porque como é a formação que eu já expliquei para vocês, a gente coloca o verbo no infinitivo, tipo bebi, tira o R, e aí o que acontece? A gente coloca o D. Lembra? Por isso é que fica o i. E por isso que fica o E. Entenderam? Beleza. Já revisamos? Ótimo. O que a gente vai fazer agora com os irregulares? Eu quero que vocês peguem e conjuguem esses verbos que são irregulares do mesmo jeito como seriam estes aqui que são regulares. Não tem diferença nenhuma, é tudo simplesmente igual. Eles só têm uma única diferença. E essa única diferença faz toda assim, é o que é mais importante no assunto. Porque é o que eles mais exploram nas provas. Então, vejam bem. O que aconteceu? O verbo tener, a gente vai conjugar o verbo. Lembra como que a gente faz? A gente conjuga o verbo como se fosse... como se ele estivesse no presente do subjuntivo. Então, que eu tenga, que tu tengas, que ele tenga, que nós outros tengamos, que vosotros tengais e que eles tenham. Lembram disso? Beleza. Então, como é que vocês vão fazer? Vamos ver aqui com o verbo AC, porque o tener eu já risquei tudo. Vamos lá. AC. Então, olha, o verbo AC, você conjuga como? Que eu haga, que tu hagas, que ele haga, ó, que ele haga, que nós outros hagamos, aqui não está escrito, mas seria, que vosotros hagais e que eles hagam. O que a gente fez? A gente copiou do presente do indicativo igualzinho. Aí eu vou agora manipular esse verbo, transformando e observando as suas diferenças, já que eles são irregulares. Como é que a gente faz? Primeiro ponto. Eu vou formar aqui o vosotros, que é o verbo AC. Vejam aqui. Se o verbo AC, então eu tiro o quê? O D. E aí eu coloco o quê? Tiro o R e coloco o quê? O D. Ficou o quê? AC.
Lembre que esse D, ele é mudo. Ele é importante ser escrito, mas na hora de falar, vocês vão falar como se não tivesse o D. AC, e não acede. Ok? Beleza, então olha só. Voltemos para a tu. O tu é o seguinte. Todos esses verbos que são irregulares, quase todos, né? Que tem umas outras diferençazinhas que a gente vai estudar depois aos poucos. Mas vamos pegar esse grupo de 8 verbos que são os mais importantes. Então, esses verbos aqui, a sua irregularidade está no processo chamado apócope. O que é isso? É o seguinte, você vai pegar o verbo, olha aqui, diga, e vai tirar esse gar final. Ele vai ficar como? De. Então, observe. Tenga, você vai fazer o apócope, então fica como, gente, se o T está na sua forma integral, tenga, então eu vou apocopar. Veja, repetindo, os T é formal e tu é informal. Então, tenga é formal, eu tiro a sílaba final, fica tem. Então, tem é informal. Repetindo, tenga é formal, tem é informal. Esse é o processo da irregularidade. E isso vai acontecer com todo esse grupo, porque eu já disse para vocês que existem outras irregularidades diferentes, mas depois a gente vai aprender. Mas o mais importante é isso aqui, ó. Tenga vira tem, aga vira as, diga vira di, salga vira sal. Vocês estão percebendo que ele está sendo apocopado? Lembra o que é apocopar? É perder a sílaba final. Ah, preste atenção que no as, somente no tu, ele vai ser escrito com Z. Nos outros vai ser com a letra G. Tirando o AC, né? Porque já sabem como é que faz, né? A gente pega o AC, coloca no infinitivo. Aí a gente faz o quê? Quem lembra? Tira o R e coloca que letra? O D para marcar que ele está no vosotros. Então, tirando isso, todos os outros a gente está usando a letra G. Menos no tu, tá certo? Então, repetindo. O tenga vira tem. O aga vira as. O diga vira di. O salga vira sal. O baja, olha como o verbo ir é todo muito diferente. O baja vira B. Viram? Você tem que estudar, não tem para onde correr. Então, é completamente diferente. Se vocês forem seguir a lógica, vocês iriam tirar o Y e o A e ficaria ba, B, ba. Só que não. Aí, vocês têm que ter essa atenção, que mesmo assim, ainda tem uma outra irregularidade sobre a regra desse grupo de verbos que sofrem essa irregularidade. Que não só basta apenas vocês fazerem o apócope nessa situação, tem que trocar a vogal, ok? Beleza. Então, veja, badia vira B, A. Quero chamar a atenção também, ó, o verbo ir. Como é que a gente vai formar esse verbo ir no vosotros? Como é a regra? Vai ser a mesma das outras? Sim. Tá? Você vai pegar e vai tirar aqui esse R e aí coloca a letra D e fica I. E aí, como é que você vai falar? Você vai falar com o D mudo, I. Ok? Bota força nesse I. Ok. Poner, veja, se os T é ponga, fazendo o apócope vira pom. Se o I, olha, o OI também ele tem essa irregularidade aqui, ele se difere um pouco do restante. Então, presta atenção. O oiga, ele não só perde o GA, como ele tem uma diferenciação, assim como acontece com o I. O que acontece? Ele vira oje, oiga. Quero chamar atenção para vocês, porque quem vai viajar para países que falam assim, para Argentina, Espanha, etc., países que falam espanhol, e vocês queiram falar em espanhol, então eles falam muito esse oye. Tipo, chega na loja e diz assim, oye, muchacha. Então, para chamar a atenção da pessoa, tá certo? Então, entendam que é uma forma de você fazer chamar a atenção do outro, é uma interjeição, é um verbo que se transforma numa interjeição imprópria, melhor dizendo, é assim. Olha, o verbo ir, como é que a gente vai fazer no vosotros? A gente vai seguir a regra geral, a gente vai tirar esse R e vai colocar o D. E aí, gente, eu vou falar esse D na hora que eu for ler, eu for falar? Não. Eu vou falar somente oi.
tá? O D é mudo. Só bota força no I, ok? Então, sigamos. Beni, benga. Aí tira o GA, fica o que? Somente ben. Esse, na verdade, é o segredo de todo esse assunto. É o processo de se fazer o apócope. Repassando, a professora vai pedir a vocês que conjuguem os verbos. Então, eu vou dizer assim, conjuga o verbo desci. Como é que eu quero que vocês conjuguem? Vocês vão dizer, não existe o jo, né? Porque você não dá ordem para si mesmo. Então, o que você faz? Diga. Não tem aqui o digamos, mas eu quero o digamos, desci e digam. Observe que o diga foi apocopado e o di vira marca a informalidade do verbo, né? Quando você diz di, la verdad ahora, diga la verdad ahora. Então, esse di, a forma apocopada, mostra que eu estou falando com um amigo, com uma pessoa mais próxima. Isso é informalidade. E isso demarca também qual é a pessoa, no caso, o tu. Aí eu vou pedir para vocês conjugarem o verbo a ser. Como é que vocês vão conjugar? As, aga. Aí não tem o nós outros aqui, mas eu vou querer que vocês conjuguem o nós outros. Hagamos, a ser e agam. Preste atenção que o verbo a ser no tu, para marcar a informalidade, você vai usar laceta. O que é laceta? O Z. Preste atenção nisso. O verbo ir, a professora pede para vocês conjugarem o ir. Como é que vocês vão conjugar? Badia, observem o processo aqui de apócope, que ele se modifica completamente, troca-se inclusive a vogal temática. Tenham atenção nisso. O id, que eu já mostrei como é que vocês formam. Sim, faltou nós outros, badiamos e badiam. Repetindo, badia, id, badia. Observem que eu não falo assim. Que eu haga, que tu hagas, que ele haga. Porque eu não estou repetindo o pronome, gente. Por que isso acontece? Porque geralmente, quando você usa o imperativo, você utiliza para dar uma ordem, para fazer uma orientação, né? Para aconselhar. Então, quando você faz isso, você está falando diretamente com a pessoa. E aí, o que acontece? Você quer ter a atenção da pessoa e aí, geralmente, tem um vocativo, tipo, Pedro, vá fazer essas coisas agora. O que eu fiz aí? Pedro é o vocativo, eu chamei Pedro. Aí eu não vou chegar e vou repetir, você vai fazer essas coisas agora. Não. Por isso, geralmente, o pronome vem de uma forma que a gente chama de sujeito oculto. Você percebe pelo verbo quem é a pessoa, mas você não fala quem é a pessoa. Por quê? Porque ele está implícito, certo? Quando a professora pediu o verbo poner, conjuga o verbo poner, como é que vocês vão conjugar? Pom, ponga, pongamos, que não tem aqui, mas eu quero que vocês escrevam, pongamos, poner e pongam. O tener, como é que vocês vão conjugar? Tem, tenga, e nós outros, que não tem aqui, tengamos, tener e tenga. Sali, sal, salga, não tem aqui o nós outros, mas eu quero, e como é? Salgamos, sali e salgam. Verbo ser, ser, olha o ser como é, gente. Presta atenção como é que a gente faz o ser. Preste atenção porque isso cai muito nas provas, tá? E aqui juntam vários assuntos que nós já estudamos. Cai acentuação, acento diacrítico, né? Cai também a questão do heterossemântico pelo sentido do verbo. Por quê? Porque existe o se sem um acento, existe o si com acento, e aí, dependendo da contextualização, você vai saber se você deve colocar o acento ou não. Ou seja, se eu quero trazer uma ideia de ação, ou seja, ele é um verbo, precisa ter o acento. Se, tá? Se mais valiente, ok? Sea, já sea não tem um acento. Ai, meu Deus. Sed, sean. E ben, benga, beni e bengan. Resumindo, o que vocês têm que dar um enfoque assim maior no estudo e na atenção é esse jogo aqui, ó. Vejam bem, o verbo desci nós vamos usar
Qual o verbo para o tu? Qual o verbo para os te? Repito, o tu é informal, os te é formal. Se os te é diga, o tu vai ser como apocopado. Diga vai virar di. Então, repitam aí comigo. Vamos direto aqui fazendo a revisão. Aga fica como? As. Baja, B. Ponga, pom. Salga, sal. Sea, se. Tenga, tem. Benga, bem. Sempre cai muito essa questão aqui, ó. Eles pedem para vocês saberem conjugar somente nessa pessoa. Que pessoa é essa? Tu. Tu é o quê? Informal. Então, já grava na mente. O verbo irregular é tu, ou seja, é informal. Quando ele é informal, ele vai ter a forma apocopada, né? Essa é a regra geral. Ele vai ser o quê? Se o verbo é regular, ele vai ser apocopado. Então, vocês vão ter que pensar logo, ó. Tem nele vai ficar como? Tem. Do verbo benir, vai ficar como? Bem. Poner, pom. Salir, sal. Acer, as. Desci, di. Ser, se. Ber, be. E aí, existe também a possibilidade de pedirem que vocês transformem esse verbo que está, né, informal para o formal. Tem assim, passe para o formal. Então, tá no tu, vocês vão ter que passar para os te. O que é que vocês vão ter em mente? Eu preciso dele na forma integral. Então, o tem seria como? Tenga. Bem, benga. Pom, ponga. Sal, salga. As, aga. Di, diga. Se, sea. Be, bea. Oje, oiga. Né? E está, este, que é só trocar aqui a vogal temática, ele não sofre um apócope, tá? O caso dele é diferente, nem entraria na regra aqui dos 8 verbos irregulares mais importantes. Por quê? Porque o jogo do verbo estar só vai ser a troca do a pelo é. Aqui vocês vão conjugar no caderno, no imperativo afirmativo, os seguintes verbos. Aliás, aí você já sabe, o grupo de 8 verbos irregulares mais importantes. Quais são? Poner, ir, desci, tener, benir, acer, salir, ser. Mas aí vocês vão conjugar somente assim, pom e ponga, be e baja, di, diga, tem, tenga, bem, benga, as e aga, sal e salga, se e sea. Não, eu quero ele todo conjugado. Lembrando que não precisa colocar as pessoas, ou então deve ser colocado entre parênteses, porque o usual é utilizar esse pronome, ou seja, o sujeito oculto. Esse sujeito aparece implicitamente. Então, como é que fica? Observe, o verbo poner, por exemplo, ele ficaria assim. Pom, ponga, pongamos, poner, com D no final, e ponga. Chegamos ao final da nossa aula. Gente, ó, presta atenção, vocês estudem com cuidado, porque esse assunto é um dos assuntos que mais cai no vestibular e está sempre cheio de pegadinhas, por causa dos detalhes, tá? Então,